alguém de vocês já ouviu falar que existe cocô no Brasil? Não. Não? Não, né? Sim ou não? Não. Mas o interessante é que existe cocô no Brasil. Porém, esses cocôs eles são inativos, ou seja, ele não está em atividade. Ok? E ele fica onde? Fica na zona sudeste, zona sul e na zona norte. Ok? Fica na zona norte, no Amazonas. No Amazonas, esse vulcão fica embaixo do rio Amazonas. Ok? Portanto, quando você vê aquela água quente, tem um rio quente. Já ouviu falar do rio quente? Sim ou não? Esse rio quente, ele está passando pelo todo o norte do Amazonas. Tranquilo? Não vem de água. E aí, pessoal, toda vez que vocês pensam em ir para fazer aquela festinha no rio quente, nós temos uma cidade que tem rio quente. Qual é a cidade? Alguém sabe? São termas. Fontes termais. Fontes termais. Essas fontes termais existem no estado do nosso país. Qual é o estado que existe? Qual é o estado que existe? No Brasil, sim, no Brasil. Qual é o estado? Em Goiás. Muito bem, Goiás. Ele fica localizado em Goiás, esses termais. E essas águas são medicinais. Ok? Então, além de fazer todo esse processo, além desse processo total das águas termais, nós vamos encontrar rochas ali. Ok? São rochas sedimentares. É isso? Metamórfica. É muito amor. Ígneas. Ígneas, né? Cristalinas. E nós temos também algo muito interessante, que é o quê? Nada mais, nada menos do que o Brasil está situado numa placa só. E que qual é esse nome dessa placa? Alguém sabe? Positivo, isso mesmo. Positivo. Isso aqui de interação é maravilhosa. E essa placa, pessoal, ela vai fazer o que acontece? Que o nosso país não tem um terremoto de escala em alta potência. Que potência seria essa, pô? Então, aí aqui no Brasil, principalmente ali onde está essa placa, posso falar o nome da placa? Pode falar, moço. Vamos lá, meninos, presta atenção aqui. O nome da placa é a placa sul-americana, onde está situada ali na Cordilheira dos Andes. É uma placa que tem oscilações aí. A maior influência que aconteceu aí, segundo a escala Richter, nessa placa tectônica foi 9,1. Então houve um tremor muito grande ali. O Brasil conseguiu sentir, mas não como o pessoal do Chile, devido à intensidade que aconteceu ali no epicentro da situação. E aí é uma... Entra pra você ver, achar que precisa pegar uma luva aí. Não, vocês estão dando aula aí. Tudo bem, gente? Como é que você cortei? Ah, Luana, nessa sala? Obrigado. Luana. Não. Sala. Aí o que acontece? Nessa placa sul-americana temos essa cordilheira. Foi na história, foi o maior que teve, 9,1. Nós temos outros, no entanto, na atualidade, nós temos ali a placa que se movimentou na Turquia, que até agora foi 37 mil mortos aí, nessa movimentação dessa placa. Mas falando especificamente dessa placa tectônica, ela é uma placa diferenciada. Por quê? Em vez de ela desgastar o território, ela vai aumentar o território. Por isso que nós temos ali a Cordilheira dos Andes, que ela vai crescendo com o tempo. Então a movimentação, em vez de fazer a subdução, que é o terreno voltar para o magma e fazer toda a movimentação de novo para cima, não. Ela vai pegar, vai esbarrar esses dois solos
né? Essas duas crostas terrestres que a gente fala, em vez de falar solo, a gente fala crosta, ela vai subir. Então aí tem os grandes picos que tem aí na América do Sul. E além disso, né, pessoal? Além disso, nós tivemos um tremor de terra em 2019 no Brasil. Ok? Mais precisamente ali no norte da região. Ok? Piauí, Ceará, até mesmo Minas Gerais sofreu abalo. Esse ponto foi 6 pontos na escala Richter. Então foi 6 pontos na escala Richter. Então sentiu-se o norte até um pouquinho do sudeste brasileiro. Chegou a Minas Gerais. Precisamente em Poços de Caldas. Ok? Isso em 2019. Tranquilo até aí? Beleza? E com tudo isso, pessoal, ainda nós temos uma coisa muito legal no nosso país. Além desse epicentro, que não acontece muita coisa sísmica, nós temos também a curiosidade de a visitação quem visita alguma coisa é o quê? Pedestre? Claro, é pedestre, turista, tudo bem, turista. Então toda vez que nós vamos visitar algo, nós somos turistas, sim ou não? E esses turistas vão visitar muito, porém não sabem, professor, não sabem que é o quê? Um vulcão em legítimo desativo. Onde que eles podem visitar os vulcões desativados? Rio de Janeiro, Ceará, onde mais? Amazonas, aonde mais? Em São Paulo tem? Guaraná? Ah, Guaraná! No Guaraná também. Mas vai gostar de Guaraná assim, gelado? Com gelo ou sem gelo? Com gelo ou sem gelo? Não. Guaraná? Ele é Guaraná, Guaraná! É só o intervalo. Você vai ter que Guaraná. Ok? Aonde? No Paraná? Paraná. Era isso que eu ia falar. Goiás, Paraná. Ok, quem falou Paraná? Bem, você falou Guaraná. Não, vai estar tudo certo. Paraná. Agora, pessoal, quando eu observo no Paraná, ali aquela terra roxa, o que eu observo naquela terra roxa? É vermelha. Sim, a terra é vermelha. Mas como ela vem da língua latina, é roxa. Como ela vem da língua latina, ela é roxa. O vermelho no latino é roxo. Ok? Garoxa, quer dizer, terra vermelha. Tudo bem? Isso em espanhol. Como tudo é da língua estrangeira, não é na nossa língua, então é roxa, significa terra vermelha, ok? Mas aí vamos lá, terra roxa. Por que ela é roxa? Vamos lá, pessoal? Por que vocês acham que a terra do Paraná é tão roxa? É tão vermelha? Sabemos que tudo que dá no Paraná é uma maravilha. Eu estive no Paraná esses dias, pessoal, olha, soja, café, rosas e rosas de pernil e pista, pau-brasil. Você não imagina o quanto de pau-brasil tem lá. É inúmeras quantidades que houve. Casou por quê? Ele falou merda. Hã? Ele falou merda? Não fala merda, rapaz. Que coisa. Que dureza. Então, mas por que aquela terra era tão saudável em vegetais? Por quê? Hã? Por quê? A terra é fértil. Por que ela é fértil? Por que ela é fértil? Ela dá vida. Nutrientes, muitos nutrientes.
Vamos lá. E aí? Tem que ter bebida, pô. É lógico. Ó, pensa pela lógica. Se a terra tem bastante nutrientes, é porque o ser humano foi lá toda vez e desgastou a pessoa? Não. Eu falei não. Então, o que ele fez? Ele tentou manter os nutrientes lá, no entanto que ele tem o solo acessível para esses produtos que fazem lá, esse comércio que tem lá, porque eles querem manter literalmente os nutrientes do solo feliz. Mas a gente sabe que quanto mais você planta, quanto mais você coloca uma área extensa ali, mais nutrientes vai ser usado. E se a população ali não coloca esses nutrientes de volta, o solo acaba sendo desgastado, certo? E aí perde todos os nutrientes. Mas graças a esse solo, que é o solo vermelho, tem nutriente suficiente para manter aí por um bom tempo, né? Não estou dizendo que isso não vai acabar, mas no decorrer do tempo, quanto mais eles plantarem ali, a gente sabe que o solo ele não vai criando os nutrientes da noite para o dia, né? Ele tem que ser reposto. Mas nesse solo específico tem essa demanda de colheita muito grande, porque tem esses nutrientes acessíveis, e aí vai ser a plantação de novo. Mas a gente tem que ficar de olho principalmente que o nutriente uma hora vai acabar. Nada dura para sempre, né? E aí a gente tem que ficar nesse movimento. Tem os nutrientes acessíveis? Tem. Vai durar um bom tempo? Vai. Mas uma hora esse processo vai acabar. Muito bem. Parabéns. Lembrando que o povo do Brasil, nunca de vocês viram um vulcão, sim ou não? Porque ele é bem antigo. Ele já era mesozoico. Agora uma pergunta que eu quero fazer. Lembra daquele período que a gente trabalhou e a gente fez uma tabela colorida? O ano passado, lá, a gente fez em relação à tabela dizendo as eras lá, mesozoica, paleozoica e assim por diante. Vocês fizeram no caderno, até eu fiz impresso, eu até coloquei no telão para vocês copiarem o que vocês fizeram. Uns fizeram até numa folha de desenho, porque queria manter o negócio mais acessível, e outros fizeram no caderno. Então, por isso, ela mantém até hoje esse solo enriquecido, desde a época da Mesozoica. Okay? Toda vez que um vulcão entra em erupção, o que acontece? O que surge? Gás, carbono, o que mais? O que mais? Que gás seria mais? Ozônio, o que mais? O que mais? Eu ouvi butano aí, eu ouvi butano. Estão butano ou não estão butano? Está butano. Então tem lugar de butano, né? Sim ou não? Tem ou não tem? Sim, tem butano. E há mais gases além desse, ok? Todos esses gases, pessoal, ele vai trabalhar numa área específica, ok? Por isso, essa área é bem farto em minério. O que é minério? Quando eu digo minério, o que seria minério? Ferro, cobre, o que mais? Eu ouvi bauxita, o que mais? O que mais? Eu ouvi ouro aí, ouro, ouvi ouro, ouro, o que mais? Diamante, fósforo, o que mais? Diamante, isso, você vê que tem N minerais, carvão, N minerais circulando dentro do solo. E cada vez que esses minerais circulam dentro do solo, esse solo fica propriamente limpo. Okay? Por isso que ele tem uma produção em abundância. E por isso não se acaba essa produção até os dias de hoje.
Tranquilo daí? Maravilha? Maravilha, pô. Então, só agora, pegando esse gancho gostoso, a gente sabe que a perfuração dos solos é bem complexa, né? Principalmente quando a gente vai falar de petróleo, né? As perfurações é complexa, a gente tem lá no Rio de Janeiro, né? Essa Petrobras aí, que deu nova papá e tal, que é aí a nossa plataforma que tira a extração de petróleo. A gente sabe que esse negócio de ouro já vem lá de descobrimento, essas retiradas de ouro para ir para Portugal, né? Quanto mais ouro estava, mais Portugal estava vinculado nas nossas colônias. O pau-brasil também foi uma ferramenta bastante utilizada na época das colônias. E aí os minérios, eles, lógico, quanto mais você extrai, menos você vai ter, né? Lógico que tem locais específicos, como ali em Mato Grosso, que nós temos o manganês ali, e ali tem uma reserva muito grande. O grande problema em relação quando a gente fala em rocha, o Brasil não tem mão especializada para isso. Aí o que ele vai fazer? Contrata pessoal lá de fora para fazer essa mão de obra, e aí pega esse material, revende para fora, lá fora gera o produto e o Brasil vai lá e compra o produto de fora, porque ele não consegue fazer a mercadoria dele do próprio território. Isso gera uma perda econômica muito grande. E aí essa economia que deveria ser gerada dentro do território não é gerada, porque é comprado de volta a mesma mercadoria. Então o que ele vende a 10, ele compra a 100. Entendeu? E aí não compensa para o pessoal, né? Mas para essa dinâmica, por não ter essa mão de obra específica, a gente precisa da mercadoria. E aí a gente é obrigado a quê? A comprar. Infelizmente. Pensando nisso, nós temos aqui no Brasil um geólogo chamado Marcos Vinícius. Esse geólogo, ele é do Recôncavo Baiano, ok? Então ele